Pronto. Então, sejam todos bem-vindos à Casa do Biográfico. Essa é uma iniciativa, deixa eu abrir aqui. Desculpa, pronto. Essa é uma iniciativa da Casa do Biográfico, em parceria com o Dr. José Carlos Machado, e tanto a criança quanto o adulto são dois temas que se encontram na biografia de forma profunda. A Casa do Biográfico fica em Portugal, em Aveiro. Agora nós estamos já com a formação biográfica indo para a segunda turma. As aulas começam em abril, as inscrições estão abertas. E hoje, o meu querido amigo José Carlos vai falar-nos sobre paternidade. E aí, Zé, eu vou dar só o gancho, que hoje quem vai ficar quieta sou eu, que eu estou fazendo esse exercício também. Quando a gente olha o tema paternidade na nossa biografia, tem um momento em que a gente vive, a gente é filho, depois lá na frente, então a gente é criança aqui, começa a se encontrar com essa paternidade, lá na frente, como adulto, a gente revisita o setênio, por exemplo, o segundo setênio, e se reencontra com esse pai. E muitas vezes também nós estamos neste lugar. Então, esse é um tema que biografia e infância estão de mãos dadas. Zé, a palavra é tua. Meninas, querem colocar perguntas, por favor, participem. E agora eu tenho que marcar o Zé aqui. Vamos lá. Pronto. E obrigada por estar aqui. Uma hora vai estar Bom, ao vivo. estamos caminhando para isso. Então, boa noite para vocês aí de Portugal, boa tarde para quem está aqui no Brasil. É uma grande honra, eu sempre falo isso, me sinto assim muito honrado mesmo dessa oportunidade. Para mim é muito prazeroso, né, participar disso. Tenho um carinho muito grande pela Regina, agradeço muito a abertura dela. E esses temas que são provocativos, né? Me são especialmente caros. Eu gosto muito, são temas que eu me debruço já há alguns anos. E hoje, especialmente, eu, né, tenho me preparado para isso durante essa semana. E eu queria fazer uma homenagem, porque quando eu falo de paternidade, é lógico que eu lembro do meu pai. Mas eu tenho dois modelos de pai próximos, são os meus dois filhos, né? Inclusive, o meu segundo filho está esperando o nenê para nascer agora, tá? Né? Vai ser agora, sim, tá? A data provável entre o dia 24 de fevereiro e o dia 3 ou 4 de março. Então tá aí tá chegando esse meu terceiro neto, né? Que vai chamar-se Theo, né? Então, Theozinho, e eu tô vendo meu filho se transformando em pai, eu acho isso muito maravilhoso, né? Então, é um pouco esses modelos que eu trago na minha mente e trago dentro do meu coração. E quando a gente fala de paternidade, né, e eu falo muito com os pais também, e eu penso uma coisa que é importante, por exemplo, é uma coisa comum, mas às vezes as obviedades elas são importantes que a gente registre. Lógico que quando nasce a criança, né, nasce a mãe, nasce o pai. E o pai, ele demora um pouco para entrar na dança, porque ele não tem nenhuma mudança física. Isso é meio óbvio, né? Mas assim, é óbvio, mas ao mesmo tempo é um pouco complicado. Eu não estou querendo puxar a brasa para a questão masculina, mas eu estou querendo trazer uma situação que às vezes, né, o pai, esse elemento masculino, ele fica meio assim eclipsado pela forte e absurda e verdadeira imagem da mãe. Então aí não é um ponto de colocar num pódio um primeiro, segundo, terceiro lugar, mas trazer uma imagem, por exemplo. A gente fala muito da Maria, né? Maria, mãe de Deus, né? Essa figura mítica, né? Mas curiosamente a gente fala pouco sobre José, né? José é o pai, né? Então, trazendo assim uma imagem do pai, né? Pouco se fala na Bíblia sobre José. Ele quase não é citado. Sabe-se que quando o Cristo, né, apareceu e ele foi crucificado, o José já não existia mais, ele já havia morrido. E a gente pode realçar uma coisa, só trazer uma imagem assim do José.
O José foi aquele que protegeu e levou a Maria e o filho num burrico e arrumou um lugar para ele. Ele fugiu lá de Herodes e tal. Então, tem essa figura de proteção. Quando eu falo com os homens, eu tenho um grupo de homens, né? A gente se encontra para falar sobre essa questão da paternidade. Eu sempre trago essa imagem no sentido de que é aquela ideia de que o homem, né? E sem machismo, não é essa a ideia, e também não é uma ideia competitiva, né? Mas a paternidade que é exercida, ela traz como imagem, como imagem mesmo, na verdade, que eu queria trazer, esse cuidado, essa proteção da prole, né? Que cuida e não compete, né? Que fica fora, porque esse é o papel. O papel é ficar fora, mas ficar pronto e disposto a falar, "Olha, se precisar, eu estou aqui." É um pouco diferente desse papel da maternidade, que a maternidade ela supre, ela mais do que protege, ela mantém. Digamos assim, essa ideia da paternidade que eu queria trazer, no sentido de que é alguém que você pode contar. Hoje em dia, na nossa contemporaneidade, para não ficar uma coisa assim, muito a nível de gênero, né? Um casal homoafetivo, por exemplo, essas funções, a função paterna e a função materna, elas devem existir em harmonia. Porque aí a ideia não é ter um falo ou não ter um falo, não é por aí. Mas é um falo no sentido erótico, no sentido de função. Então, hoje eu gostaria muito de falar sobre essa função paterna, essa função na qual, dentro do núcleo familiar, seja ele composto de quem for, existe uma presença na qual que fala assim: agora chega, eu estou aqui, eu assumo, eu cuido. E isso, se não ficar isso claro, o casal, às vezes, isso fica um pouco diluído. Vou explicar um pouco. Por exemplo, eu sempre acho curioso, né, quando em certas situações, às vezes isso é muito comum no consultório, a mãe fala assim, mas doutor, se eu deixar por conta do pai, ou se eu vou deixar por conta do marido, no caso, é um caos. Nossa, não cuida direito, a criança fica toda borrada, mijada, fica sem comer e tal, e às vezes tem esses queixumes, né, porque existe uma comparação. Se a gente for pensar, e tem todas as mulheres aqui, pelo que eu estou vendo, vocês têm um pensamento muito mais global do que o pensamento masculino, que é muito mais focal. A mulher, ela tem essa sensação global de pensar no entorno. O homem é mais primitivo, né? Um pensamentozinho mais raso. Psiquicamente é mais. Não estou fazendo apologia, mas é um fato, né? Um pouquinho mais raso, né? Aquela história, não quer comer porque não tem fome, né? Aquelas coisas assim. É ali, papum. E a mulher pensa assim, mas se ele não quer comer, por que será que não quer comer? E se não comer, vai dar algum problema? O pensamento é mais abrangente, o homem é um pensamento mais focal. Mas é interessante que a criança desse casal, ela tenha as duas vertentes convivendo em harmonia. Não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que é simples. Então, em algumas situações, né, volto a falar sobre isso, o jeito do pai ser tosco, primitivo, sei lá, bruto, é o jeito do pai. Então, não dá para se ensinar paternidade a esse homem. Da mesma maneira também que não dá para ter a mínima prepotência de ensinar maternidade a esta mãe. Conviver em harmonia não é uma tarefa simples, mas como é importante quando isso também é permitido. Na paternidade, por exemplo, né, falando um pouco desses modelos, lógico que eu tenho que falar do modelo na qual eu nasci, né? Falo do meu pai, sempre falo do meu pai. O meu pai, né, acho que eu já contei aqui, já tive a oportunidade de falar em outras ocasiões. O meu pai era um polaco, né, polonesão, grande, forte, grandão. Veio para o Brasil para cá quando eu tinha 11 anos, não falava nada de português, né, tal e coisa. Foi menino de rua naquela época, começo do século passado, né, trabalhava feito um louco desesperado, semi-alfabetizado e construiu uma família, né? Quatro filhos, com muita dificuldade. Tudo. Meu pai era um homem de muito poucas palavras. Nunca me bateu, nunca levei um tapa do meu pai, mas ele tinha aquele olhar 48,5, sabe? Aquele que olha para você e fala, "Ah, me dá um tapa, é menos sofrido um tapa do que o teu olhar." E é isso, né? Aquele olhar porque tinha uma postura, né? Eu lhe olhava assim, eu sabia o que estava, o que não estava. Então, e isso
isso foi um aprendizado que eu tive com meu pai, com a pouquíssima cultura que ele tinha. Ele era muito culto, mas essa cultura afetiva, né, que ele tinha, e isso é dele mesmo, ele conseguia transmitir um vínculo afetivo maravilhoso. Para o meu pai, o que era importante, né? Valores que para ele eram significativos. Ter uma escola, que ele queria que os filhos estudassem, porque ele não estudou. Tivesse roupas, não precisava ter 40 roupas, não. Roupa. Uma vez eu lembro que eu era adolescente, pedi um tênis para ele, né? Aquela adolescente, né? Boyzinho, queria mais um tênis. Ele falou uma frase assim para mim: para que tanto tênis se você só tem dois pés? Lógico, na minha adolescência, arrogantezinho, né? Ai, que pão duro, tá? Hoje eu entendo isso, mas ele foi o jeito tosco dele falar, foi, mas foi o jeito dele dizer. Então, meu pai era uma pessoa simples, tinha que ter comida na mesa, comida boa, comida mesmo que ele passou fome, e ele não queria isso para os filhos. E assim foi, né? Então eu vejo isso. Falar para vocês assim que durante muitos anos da minha vida, quando fui pai, assim que eu tive os meus filhos, eu tenho quatro filhos, né? Meu pai morreu muito cedo, então eu não tive essa oportunidade. Meu pai me teve muito mais velho, eu já tinha 40 e poucos anos quando ele me teve. Então meu pai foi embora cedo, eu não tive essa oportunidade de conversar com ele, né? Não tive, eu não consegui. E naquela época eu trabalhava, né, para sustentar, e eu às vezes eu treinava esse olhar. Eu falei, tem que treinar esse olhar que meu pai tinha, porque esse olhar era muito bom. É lógico que eu não consegui, né, dei os meus pulos, mas esse modelo, né, esse modelo de patriarcado que eu recebi de herança foi muito significativo no sentido de me ajudar a ter uma postura. Evidentemente que na minha vida, né, eu sou completamente diferente do meu pai, completamente diferente do meu pai. Mas assim, esse modelo, né, esse modus operandi, essa situação de repente falava pouco, mas ele se expressava bastante, isso eu tentei imitar. Lógico que do meu jeito, né? Vocês me conhecem um pouquinho, quem está aqui sabe que eu falo pelos cotovelos, né? E aí, de repente, eu ganho minha vida através da palavra. Então, a palavra para mim é muito importante. E eu tento fazer isso, o que o meu pai realmente não fazia. Mas a ideia da palavra, se ela não tem significado, ela se perde bastante. E hoje, na nossa contemporaneidade, qual é o grande lapso? Qual é o grande engano, na minha visão? É que a gente, às vezes, esquece que antes da palavra tem que ter a postura. Então, Hum, a paternidade, se é que eu tenho se é que existe algum segredo, e pelo amor de Deus, não tenho segredo algum, mas assim, no meu entendimento, a paternidade é uma expressão, é um jeito, é um modus operandi de pegar a criança e você trabalhar a postura. Aí, como só tem mulheres aqui, talvez uma pergunta caiba assim: não, mas a mulher não tem que ter a postura? Lógico que tem que ter a postura também. Mas é uma afetividade um pouco diferente. Eu não estou falando que o pai tem que ser bruto e estúpido e a mulher tem que ser terna e carinhosa. Mas é um pouco diferente, por quê? Porque todos nós, né? Todos aqui talvez possam compartilhar disso, e a Regina, que trabalha com biografia, talvez ela possa falar isso com muito mais propriedade. Nós temos um vínculo com a mãe durante um bom tempo de vida. E uhum, essa mãe ela é aquela que introduz a gente biograficamente na vida, porque existem dependências. Que dependências? Dependências físicas, né? Do seio, primeiro da gestação, depois do seio, tá? O homem, ele fica meio que dando voltinha ali. Eu acho muita graça quando chega no consultório, isso é uma piada, mas é um fato. Às vezes vem o casal, primeira consulta com o nenê, né? Então vem o pai. Um dia eu vou filmar isso, porque eu acho muito engraçado. Mas assim, vem o pai com aquele cuidado, sabe? O nenezinho, aquela joia, né? E a mãe vem lá atrás, né? Ela vem só, ela que se vire, né? Às vezes assim, 15 dias, né? E a mãe cheia de dor lá nas cadeiras, sentada. Aí o cara se aboleta no sofazinho, melhor lugar ele fica sentadinho com o nenê assim, e a coitadinha lá que arruma a cadeira para sentar. É até engraçado falar isso, mas é bastante comum isso. Aí começa, né? Você falar, tá? A primeira consulta. Aí, né, eu até faço uma brincadeira, né? Fala assim, como é que você está sentindo cólica? Você está tendo dificuldade para dar o peito? Fala isso pro pai, né? Porque
Só falta ele dar o peito para a criança, porque ele se embora daquele direito de ser a mãe, né? Eu acho graça, né? Então, falar, ou então quando faço uma consulta pré-natal, é porque nós estamos grávidos, né? Eu falo, cara, para, né? Você não está grávida, desculpa, é muito bonito, isso é lindo, mas você não está grávida, né? Quem está grávida é essa senhora que está do seu lado, né? Porque é engraçado isso, mas assim, né? Porque cada um com o seu cada qual. Não é competitivo, mas é harmônico e essas coisas podem acontecer. Isso, na representação da parentalidade, eu acho que é muito significativo no equilíbrio psíquico da criança. Porque se a criança fica meia perdida nesse ponto, por exemplo, a gente fala sobre as funções, né? Função materna e função paterna. Se os dois fazem a função materna, que é o bastante comum, porque ninguém quer cortar nada hoje em dia, aí fica faltando o paterno. Quem é que vai fazer o corte? Aí o Uhum. que que as pessoas falam? Não sei se aí em Portugal vocês têm essa expressão. Aqui no Brasil às vezes tem essa expressão bobinha, um neologismo. Fala assim: "Ah, eu não sou pai, eu sou pai". Já ouviram Ah, falar isso? já. Eu acho bacana esse negócio do pai, acho legal isso. Eu sou pai. O que que é pai? Não, é que eu sou um pai muito afetivo. Mas o pai pode ser afetivo. Ele não precisa ser autoritário, mas ele pode ter autoridade. Autoridade afetiva é isso. Agora para, agora chega. Agora tá bom. Ai, mas eu vou frustrar a criança? É, meu bem, alguém tem que frustrar, alguém tem que cortar as asinhas. Com jeito, com educação, com cuidado, com critério. Mas essa é a postura que se espera da paternidade, Uhum. né? Nesse ponto. Ah, mas e como é que faz quando o pai é muito assim? Ok. Então alguém vai ter que fazer essa função. Pode Então, ser a mãe, tranquilo. Pode então, falar, querido. vamos lá. Vou. A Sofia chegou. Sofia, querida, seja bem-vinda. Vocês podem colocar perguntas no chat. Então, deixa eu ver se eu estou captando. Me veio uma imagem como se o pai fosse o limiar da circunferência. Assim, a mãe é todo o centro e o pai é aquela bordinha quando a gente chega. Assim, é como se fosse uma contenção, que não está no centro, mas está ali, né? E aí, eu anotei tudo bagunçado aqui, mas você falou uma coisa, você falou hoje, e é interessante que eu já te ouvi falar. E essa repetição a gente vai construindo a imagem. Quando você diz assim, não dá para ensinar a mãe a ser mãe, nem querer ensinar o pai a ser pai. O pai sabe ser pai, a mãe sabe ser mãe. E aí, e estamos falando aqui de arquétipo, de papel ou de função, né? Precisa ter uma ordem. Agora, Zé, tem uma coisa aqui que é quando a gente fala dessa autoridade de palavra e postura, né? E da gente pode estar na nossa função, esticar o braço para outra, mas sem se identificar com o nosso, sem deixar de fazer o nosso papel, né? Acho que tem um limiar dessa porosidade. É interessante você falar, eu conheço um pai, não, eu conheço um pai que ficou viúvo com duas crianças, assim, uma de 5 e uma de 3. E aí ele chamou, eu era muito amiga da esposa dele, e falou assim: olha, a casa é sua, você vem, você faz o que você quiser. Mas eu sou a referência. Quando você quiser alguma coisa com as crianças, não é com a avó que você vai falar, é comigo. E aí, Zé, eu vou te falar essa figura, assim, como ele conseguiu dar conta. Então, o que que ele fazia de final de semana? Ele combinava, ele ia sozinho para a praia com as crianças. Então, ele pegou a babá, tinha uma babá para ajudar, e no final de semana era só ele, não tinha babá. E aí ele falava: o banho da sexta você dá detalhado, orelha, e o banho da segunda, porque sábado e domingo eu só vou fazer pepeca bumbum e só, vai ser banho de gato. E aí eu estou pegando isso porque ele fez um papel de acolhimento sem o banho ideal. Isso, estou falando tudo o que ele fez depois. Mas tudo isso para dizer outra coisa. Então, ele não deixou de ser a postura de homem, mas ele abriu um espaço para ser mais que aquilo. Assim, é como se ele se arredondasse. Só que hoje a gente está vivendo um mundo que as mulheres. Ai, meu Deus, eu não podia falar isso que vai ser gravado, mas elas estão com falo também.
tem hora, né? A gente está muito macho, é verdade. Assim, e essa é uma pergunta que às vezes a gente atropela o masculino, mas às vezes o masculino não se faz presente. Então, eu queria perguntar assim: como como é que é quando a mãe quer, tomar o lugar do pai, às vezes casado ou não, e como é a mãe que não tem o pai do lado, por exemplo? Não. Então, e você tocou na ferida, e é uma ferida que tem que ser falada. Essas coisas acontecem o tempo todo, não dá para fingir que não existe, né? Então, que as mães estão cada vez mais, que as mulheres estão cada vez mais fálicas, é uma situação. Isso é algo contemporâneo. Isso não é para dizer, mas a mulher tem que voltar para o tanque. Não, isso é uma bobagem, é uma tolice absurda. Porque a gente tem que diferenciar duas situações, que eu penso assim, que para começar essa conversa, o que é velho, né, e o que é o antigo. Isso Ok. é machismo é velho, sabe? Assim, Uhum. vou falar umas frases imbecis, ok? Só para trazer. Lugar de mulher é no tanque. Vai, sabe? Tá dirigindo, vai pro tanque, vai pro fogão. Então, isso é uma coisa tão idiota, tão sem sentido algum, né? Não tem sentido absolutamente nenhum. Agora, o que que acontece, por exemplo? De repente, essa questão da postura, né? Vejam vocês aí, não conheço muito bem vocês, mas ó, eu conheço a Rita e conheço você, Regina, um pouco mais assim. São mulheres que são muito trabalhadoras, são mulheres que têm o seu papel na sociedade. Vocês são fálicas? Sobre certo aspecto, são. Mas fálicas de bater o pinto na mesa, de competir com o pinto do outro? Não. Vocês são fálicas porque vocês produzem, O vocês nosso ânimos é saudável. sim, mas então, isso é muito importante que seja feito, porque a ideia não é competitiva. Tá? Porque se fosse assim, se a gente estereotipa e faz uma coisa assim absolutamente estereotipada, sem sentido, então é assim, né? Não quero ser vulgar aqui, mas aí fica com valores do masculino que não cabem no feminino. E o contrário também. Então, por exemplo, a ideia do pães, que eu trouxe assim como uma graça, como um xiste, porque assim, você pode ser pai afetivo, não precisa de um neologismo, então sou pai. Não, sou pai. Eu fui sempre muito afetivo com os meus filhos. Quando eu tinha que brigar, brigava numa boa. Não tenho, até hoje nunca tive problema em relação a isso. E tudo bem, entendeu? Então eu acho que é um pouco essa questão dos afetos que às vezes ficam misturados. Agora, o que eu acho que é o limiar, quando você deu a ideia da circunferência e do entorno, o Djavan, aqui no Brasil, ele tem uma música bonita que fala assim, que tem, não vou lembrar a música agora, mas é uma música que fala assim, o lobo que alimenta a matilha e cuida, né? Então, eu, Uhum. eu tenho essa imagem na minha cabeça que o homem é esse lobo, não o lobo voraz que mata a cria, mas assim, ele protege, fica no entorno, mas quem dá o leite é a loba, quem cuida é a loba, porque vai ter um momento que ele vai tirar o lobinho da matilha e vai falar: vamos à caça agora, que quem vai te ensinar aí sou eu, né? Digamos assim. Então, esse papel, quando não é competitivo, quando ele é harmônico, cabe perfeitamente. A criança tem que receber o dodóizinho, né? Que a gente brinca. Uma criança pequena, tá o papai e tá a mamãe aqui. Ela vai, cai e se machuca. É natural, instintivo, que ela vai correr pro beijinho da mamãe. O papai não vai poder ficar nervoso, chateado, magoadinho, triste, que isso é ridículo, ok? Não tem sentido. Por quê? Porque esse beijo acalentador ainda é o feminino, ainda é a mãe que dá. Às vezes é o contrário, às vezes, de repente, quem faz essa função materna é mais o pai. E tem mulheres que ficam muito bravas, porque aí volta na competição. Então, a competição ela é primária, ela é tola, independente do gênero. Não é importante o gênero, porque no casal homoafetivo, que cada um escolhe o que quer fazer, né? Isso não é importante, isso não é significativo. Amor escolhe os caminhos, né? Como você mesmo falou anteriormente, eu acho isso muito verdadeiro e muito apropriado no humano, na nossa vida contemporânea. Alguém, mesmo nesse casal, vai ter que ser o pai, vai ter que ser a mãe. Ah, mas são duas mulheres. Não tem problema, ninguém está pedindo, ninguém está querendo saber a questão sexual. Ah, são dois homens. Não há problema. Mas alguém tem que direcionar essa criança como função psíquica, como saúde mental, que essa é a função paterna. Então, a paternidade, ela exige o quê? A paternidade. Vamos pensar que é exercida pelo homem, coincidentemente, ok?
ela é exercida por um homem e o homem fala assim: agora chega, Uhum. agora para, agora vamos dormir, sei lá eu. O corte é feito na função paterna. Quando existe essa situação, o pai, o afetivo falando mais alto, ai, deixa, né? Eu não quero fazer o corte. Essa coisa muito diluída, a criança ela perde uma referência significativa como estrutura psíquica, porque ela não tem o corte, ela não tem um anteparo, ela não tem até aqui você vai, daqui para frente você não vai. O mundo não foi feito para lhe satisfazer. Então alguém tem que fazer isso, né? É, Aí talvez pode falar. então, a outra coisa também, que a criança, ela está nessa formação. Porque depois, quando a gente é adulto, a gente relativiza, assim, mas a criança, né, nessa formação, ela não tem, assim, essas referências que trazem esse desenvolvimento. Eu acho que essa é outra coisa de perceber assim. Mais para frente dá para ser talvez de um outro jeito, mas quando a gente está falando na educação, esses lugares, né? Então, eu me deparo aqui, né, na minha vida de consultório, na vida na escola, situações muito complicadas em relação às tarefas domésticas, né? Então, a tarefa doméstica agora virou uma coisa assim muito complexa, porque existe uma grande, como é que eu vou falar? Existe uma grande facilitação, até social, de que isso é trabalho escravo infantil. Algumas pessoas falam assim, não, mas eu não posso exigir nada do meu filho, né? Como é que eu vou exigir que ele arrume a cama? Porque assim, aqui no Brasil, né, que você sabe, tem uma empregada que pode arrumar a cama, né? Digamos assim. Ou tem alguém que possa fazer por mim. Então, sempre que tem alguém que possa fazer por mim, eu naturalmente eu fico mais tranquilo, né? Se alguém ganha dinheiro para mim, eu não preciso trabalhar. Se eu sou herdeiro, ok, eu tenho uma vida diferente do que eu tenho que fazer. Para a criança, essas funções, essas tarefas, essa educação doméstica básica que a gente fala, é muito importante que alguém faça isso, né? Que alguém promova isso, e que alguém cobre isso também. Porque tem que ter uma cobrança, né? Porque senão fica muito diluído. Então, por exemplo, né? Dá um exemplo bem simplório. Vamos guardar as coisas? Vem cá que eu te ajudo a guardar, mas as coisas são suas. Então, alguém vai ter que fazer isso. Lógico que quando o pai e a mãe falam, porque não tem essa coisa, ó, vai falar com ele que eu não tenho nada a ver. Porque quando fica muito dividido, também fica meio doidão, né? A ideia é que a gente, o casal combine e a gente combina valores, né? Mas Então, as por duas exemplo, energias estão numa dança, né? Vamos dizer assim. mas assim, às vezes é interessante, para não sacrificar, vamos pensar assim, numa coisa talvez um pouquinho arcaica, mas ainda acontece muito isso, por exemplo, digamos assim, que a mãe fica um tempo maior com a criança, ou se ela não fica um tempo maior, ela segura muito o rojão, né? Porque a mulher sempre apanha um pouquinho mais nisso. Vai levar na escola, escolhe Sim, isso, não, escolhe. Zé. Não é isso? É um pocão. É, não, eu também concordo com você. Não, eu acho mesmo, eu não estou de maneira nenhuma tô relativizando, mas assim, só para fica um tempo grande. Então, escolhe a escola, leva para a escola, tira a escola, prepara a comida e essas coisas todas que vocês fazem, que só a mulher para fazer, porque o homem é muito lambão, não ia fazer metade. Mas tudo bem, digamos assim, tem esse processo. E tem horas que eu sempre brinco aqui no consultório, é que nem passar plantão. Quando a gente passa plantão, né? Quando eu dava plantão, chega no final do dia, você está exausto, né? Aí você chega o colega todo fresquinho, né? Todo limpinho, assim, banhozinho tomado, você já está podre, já você fala, olha, naquele leito lá o cara parou 2 vezes, naquele lá ele está morrendo, naquele lá tem que trocar o soro. Tchau, Benzinho, tô indo embora. Aí você passa o plantão. Em casa, às vezes a mãe tem que passar o plantão. Ela fica o dia todo, fala, chega o bonitão lá, tudo, então, toma que o filho é teu, meu. Eu vou dar uma banda aí, eu vou sair com as minhas amigas. Isso é verdade, eu falo isso no consultório. Destruidor de lares, né? Mas assim, no sentido de quê? Porque tem que ter uma vida, uma vida libidinal fora da criança. Você não dá para você ser 25 horas mãe por dia. Uhum. Nem o pai também. Então, esse arranjo, ele tem que funcionar, porque se isso não funciona, né, a minha experiência que eu tenho é que o casal vai para o vinagre. Por Uhum. quê? Porque a criança, ela demanda muitas coisas.
É uma demanda muito grande. Cuidados prioritários, cuidados da vida. Mas então, não dá para ficar só assim, porque tem toda uma pressão social muito forte ainda em cima da mãe, né? Então, por exemplo, você tem o peito, tem que dar o peito. Hoje eu atendi uma moça com 6 meses, não, mentira, falei bobagem. 3 meses a criança, a menininha, primeiro filho, e eu perguntei, você está dando leite de peito? Ela falou assim com constrangimento. Então, ele quer, né, tipo assim, né? Não quer mamar muito, eu tô dando leite de fórmula. Só como se fosse um segredo, como se ela falasse a vida sexual dela, não estava perguntando sobre isso. Falei, mas tudo bem, né? Então, eu tenho leite de peito, mas ele não quer pegar o peito e tal. Eu falei, olha, meu bem, vida que segue, cara. Não tem problema. E falei um pouco sobre isso, né? Porque ó, tira esse peso da tua cabeça, porque tudo bem, vai. Mas não vai morrer a criança, vai pro céu do mesmo jeito, sabe? Você pode dar a mamadeira com muito amor, porque você não fica. Então tem toda uma cobrança social em torno da mãe. Por isso que é parir com dolor, né? A maternidade ela fica difícil. Tem mães que falam assim: ah, eu não vejo a hora. Gente, a gente pode ser pai e mãe e dar risada. A gente pode contar piada, pode ter uma vida. Existe vida além da maternidade. Mas desde que também não fique aquela coisa, né, full Tem, time. É meio louco isso, né, Regina? Eu é, acho meio tem, louco. tem um conto, bom, você é o rei dos contos, mas é o Zé dos contos. É, Zé, que é o no Mulheres que Correm com os Lobos, que é o Pele de Foca, Pele de Alma. E ela fala da solidão voluntária, né? De ser capaz de ter esse tempo para você e descobrir o que você quer fazer nesse tempo, o que você quiser, mas assim, você abrir essa brecha. Agora, eu acho que a mulher tem muito mais dificuldade de fazer isso do que o homem. Acho que tem. Pelo jeito de pensar, pela estrutura feminina, pelo arquétipo feminino, Hum? por essa questão ânima, né, que tem, acho que é importante isso, e por uma coisa que chama complicada, que tem um nomezinho assim, pequeno, mas destrutivo, que é a culpa. Hum, Culpa que te aprisiona. Sempre que você tem culpa, e o homem, pela natureza, sei lá eu por quê, coisas da vida, né? Tem que falar com o Criador, ele que inventou essas histórias. O homem, ele não tem essa culpa tão grande. Quando tem essa culpa tão grande, arquetipicamente ele é mais feminino do que masculino. Então, né? Nas relações da vida do dia a dia. Entrar em outra esfera, mas também tem um pouquinho a ver. Sobre essa questão em relação às fidelidades e às lealdades, né? Num casamento, numa relação. Não estou aqui promovendo nenhuma coisa nem outra, mas só trazendo à baila essa situação. Para a mulher, a ruptura do casamento, desde que ela só sinta isso e ela faça, não estou querendo judicializar, ok? Mas se ela promove a traição, a culpa é tão grande que, a minha experiência, eu já faço isso há muitos e muitos anos, trabalho muito com famílias há muitos anos. O negócio fica tão complicado que chega uma determinada hora que ela acaba expondo, fala assim, olha, no geral, né? Não dá, cara, eu tô com... O homem, né, na minha experiência também, parece de outros colegas também assim, consegue conviver com várias famílias. uhum. Até a gente entende, isso tudo é meio falado, as pessoas têm outros assuntos, né? E tudo bem, então você falar, quer dizer que o homem é mais calhorda, é mais canalha? Eu não quero entrar nesse aspecto, mas eu quero entrar na questão da culpabilidade, da fidelidade e da lealdade, e voltando para a questão da maternidade. Para o homem, por exemplo, não há problema algum, de repente, que nem você falou desse conhecido seu, não vai se sentir culpado de não dar banho, ele não vai ter aquela, puxa, você não deu banho, não lavou aquele banho, não deu aquele banho 45.0, que é um banho excelente e tal. E tudo bem, ninguém morre por conta disso. Trazer esse assunto e desculpabilizar, tirar essa questão pesada para a mulher é mais difícil, porque inconscientemente, no geral, né, lógico que tem as exceções, existe uma culpa, existe uma cobrança familiar muito grande, existe um mecanismo que fala assim, eu tenho um sofrimento, é como se fosse um vínculo com essa questão do peso. E Uhum. isso é complicado, porque nisso a gente, de um jeito, é lógico que isso não é, mas a gente acaba
transferindo isso para a cria, sabe? Uhum. Então, eu lembro de uma situação, estou falando da paternidade, mas eu lembro da minha mãe. Minha mãe era uma figura e ela falava uma coisa assim, lembro disso nitidamente. Eu tive a oportunidade de falar isso em vida para ela. Minha mãe falava uma vez assim para mim: eu não aguento mais, só me dá trabalho, não sei, porque eu era um verdadeiro demônio. Isso é um fato, eu era um caos. Eu era uma criança, eu era terrível, eu era terrível mesmo. E ela falava: um dia eu sumo. Cara, eu era criança, ela falava isso. Quando eu voltava da escola, eu ia lá ver se o guarda-roupa tinha, porque na minha cabeça, aquele eu sumo, minha mãe vai sumir, cara, eu vou ficar sem mãe, né? Vou ficar um órfão e tal. E ela falava isso num desespero, né? Falava essas bobagens, falava isso, eu ficava muito amedrontado nessas situações. Mas a mulher, às vezes, ela tem que sumir. Não sumir fisicamente, mas ela tem que se permitir. Assim, olha, cara, eu falo isso para as minhas pacientes. Assim, olha, está na hora de você talvez colocar o seu filho na creche. Uhum. Ah, que absurdo. Não, não, então faz alguma coisa, porque tem uma hora que, né, no mundo ideal, o que seria, Regina? Que a gente ficasse com as crianças até 7 anos, ia só para a escola aos 7 anos para ser alfabetizado. É lindo isso, né? Mas o que que você faz com a criança até os 7 anos? Você vai fazer o quê? Vai comprar um celular, um tablet e talvez um videogame, né? Não tem, você não dá conta, cara. Você fica louca, Não, completamente louca. e as redes de apoio também desapareceram, né? Assim, a gente tem que lidar com essa coisa do contemporâneo. Tem uma pergunta aqui, Zé. A Sofia, deixa eu abrir aqui. Opa, perdi o. Peraí. A Sofia, ela pergunta: quando o pai está ausente, como tratar desse assunto com a criança? Então, porque a gente falou duas coisas, né, Sofia? A gente falou sobre esse casal homoafetivo e falou da mãe solo. Seria a mãe solo? Talvez isso, a ideia da mãe. Quando o pai está, essa ausência, assim, uma A criança ideia que cresce sem o pai, como é que faz? Quando o pai não não tá, não tem uma presença ali. não tem uma Então, presença. aí é aquela ideia, né, Sofia? E assim, a brincadeira é o seguinte: a pessoa morre, porque um vai ter que morder, outro vai assoprar. Né? Aí a gente morde e assopra, a mesma pessoa morde e assopra, ou seja, na verdade, tem que fazer as mesmas duas funções. É muito mais sacrificado? É, mas, por exemplo, é aquela história, né? A criança acaba, de um jeito ou de outro na vida, talvez, ela acaba escolhendo alguma figura masculina identificatória. Pode ser menino ou pode ser menina, porque um menino precisa de um homem, não necessariamente, mas uma figura masculina seria interessante. Às vezes a criança elege, né? Por exemplo, quem trabalha em escola sabe que às vezes tem crianças que têm, hoje é muito comum isso, e elas gostam de quem? Às vezes gostam do jardineiro que lá limpa a escola, porque é difícil ter professor, né, Rita? É difícil ter professor homem, quase a gente não encontra. Quando tem, nossa, parece que fica tudo chupando lá ele. E mesmo casais, filhos de casais com pai e com mãe. Porque essa figura masculina, essa figura, tem muitos pais, por incrível que pareça, bom, é a minha experiência, né? Tem muitos pais que, por exemplo, eles ficam assim, talvez um pouco mais temerosos de agir em torno da criança, ou porque algumas mães, não todas, por favor, podam, castram muito esse pai desse jeito que ele sempre, porque o pai é meio bruto, é meio joga a criança pro alto e tal, e a mãe fica toda cheia de mimos assim, e às vezes, né, a mãe corta um pouco essas iniciativas do pai. Então, quando tem uma mãe solo, que ela faz as duas coisas, ela não vai poder ser pai e mãe como representação, mas como função tem que ser. Alguém vai ter que chegar, uma mãe solo, e falar assim: bom, agora sei lá, machucou, né, tal, vamos, a gente faz aquele acolhimento. Eu vou falar uma coisa prática em relação à função. Na função psíquica é assim, né, faz de conta, fazer um conceito. A função psíquica feminina, a função materna, que pode ser feminina, mas pode ser exercida pelo homem, a função materna é quando a gente chega para a criança e fala assim, como exemplo: meu bem, o mundo é um paraíso. Pode fazer o que você quiser. Isso é interessante, porque você coloca a criança no mundo, ela experimenta as coisas. A função paterna, em contrapartida, chega para a criança e fala assim: nem tudo você vai poder fazer.
Ou seja, é mentira isso, não é paraíso, não. Aí vocês, né, talvez falem, mas isso não é muito contraditório, isso não é muito. É exatamente, e por isso que é legal, porque é contraditório e é polar. Porque se eu pego uma criança e eu ensino a criança, olha, meu bem, faz o que você quer fazer. Ah, eu quero ir de Homem-Aranha na escola. Pode. Hoje eu não quero ir para a escola. Pode. Eu quero, não quero comer, quero mamar. Pode. Quero dormir na cama de papai e mamãe até os 25 anos. Pode. Quando pode tudo, isso é um enlouquecedor, porque ninguém faz o corte. Quem que vai fazer o corte? A vida. O que que vai acontecer? Caos. Caos, caos, caos. Então, agora, se também eu faço tudo não pode, a vida fica sufocante. Não pode, desce daí. Não faz isso, não faz aquilo. Então, aí a criança fica muito sufocada. Então, essa mescla é interessante. Então, assim, por exemplo, eu dou um exemplo do banho. Vai estar um frio aí, Portugal, um frio do caramba, né? Tão frio assim, a criança não tá tão sujinha. Dá para lavar a mão, sei lá, fez um cocôzinho, limpa o bumbumzinho ali e tal. E coisa. Aquele banho 48 não é necessário. E tudo bem, entendeu? Sobrevive-se com isso, ok? Mas vai ter uma hora, 2 semanas e meia sem tomar banho. Pô, vai ter que tomar banho, meu bem. Ah, mas tá frio. Vai tomar banho, a gente esquenta uma aguinha. Então, essas coisas, quando tem o corte, pode ser adiado, pode ser conversado, mas tem que fazer. Vamos arrumar os brinquedos? Ah, está muito tarde. Bom, então tudo bem, vamos arrumar os brinquedos amanhã. Ou seja, tudo pode. Amanhã vai arrumar os brinquedos. Então, o corte é feito nisso. Então, essas duas coisas, quando é só uma pessoa que trabalha, é lógico que é mais pesado, né? Porque é mais sofrido, você não tem com quem dividir. Por isso que a mãe solo é uma mãe. Você sabe que o pai solo, eu tenho uns três no consultório, são três pais solo. Um é viúvo, e os outros dois se separaram e cuidam das crianças. É meio incomum isso, né? Eles se viram bem até com isso, em algumas situações, mas eu acho que fica menos angustiante do que algumas mães solo, porque por conta disso, eu acho que o homem, por uma questão da natureza masculina, ele é mais menos culpado, ele se sente mais à vontade, ele fica mais livre. E, então eu sempre falo isso, né? Talvez um grande segredo, né, psicanalítico, é a gente pensar que nem a mulher, os homens pensarem que nem a mulher. Isso é uma sacada boa. Tentar pensar. A gente não consegue, mas tentar trabalhar isso. E as mulheres terem essa desfaçatez que os homens têm. Entende? Assim, ter essa, ó, hoje agora eu vou tomar meu uísque, vai, tipo assim. Vou sair com a minha amiga para ir no cinema. É, mantém teu filho. Passei plantão. Porque a coisa fica mais, sobrevive-se as relações, entendeu? Porque no geral, né? No geral, o homem não é que ele não participa, mas ele chega às vezes num momento onde as coisas estão mais tranquilizadoras. Zé, a gente está falando de oxigenar, então, né? Que assim, então, essa mãe solo que está sobrecarregada, assim, ter os seus momentos de oxigenar para voltar bem, né? Como abrir a janela, às vezes. Você não aguenta sem abrir a janela, né? E aí um desafio, embora o tema seja paternidade, com as mulheres eu vejo elas descobrirem do que elas gostam, do que elas querem. Porque às vezes você está tão envolvido que você já não sabe o que você quer, né? Assim, você precisa redescobrir, às vezes, esse seu prazer seu, né? E como é importante quando a gente individualiza, né? Então, porque, por exemplo, a ideia era falar sobre paternidade e biografia, né? Então, na biografia é um pouco isso, né? Então, por exemplo, eu sou pai pela primeira vez, né, tal, é inédito para mim, nunca fui pai, vou fazendo minhas coisas, né? Pego os meus modelos, por exemplo, tive um pai muito austero, um pai muito bravo, muito assim, autoritário, passei mal. Bom, eu agora como pai eu não vou ser assim. Não vou ser assim, tá? Porque eu apanhava do meu pai, sei lá. Quem teve essa situação? Então eu vou fazer exatamente o contrário. Pode fazer tudo, tal. O que de repente, talvez, em alguma situação, eu estou, né? Aí tem essa vertente psicanalítica, né? Na verdade, talvez o que eu esteja fazendo, eu estou afagando a minha criança. Eu não estou trabalhando com o meu filho.
Porque, de repente, nessa história toda, eu estou afagando aquela criança que sofreu com aquele pai. E aquilo já ficou para trás, já acabou, já acabou. E o meu filho, às vezes, ele não precisa de ser assim, brutalizado, ele não precisa ser assim, eu não preciso ter um comportamento autoritário, mas eu preciso de ter uma autoridade. Para mim, é um pouco enlouquecedor, é que nessa história, às vezes, de fazer exatamente o contrário, você faz tão mal como o antigo. Então, isso é por isso que a gente também, às vezes, né, eu sempre digo isso, nesse momento da minha vida que eu estou sendo pai, que eu estou fazendo minha paternidade, eu posso e devo escrever isso com a minha própria letra. Vou Uhum. cometer enganos? Nossa, milhões de enganos. Ah, mas pelo menos isso eu não fiz que nem o meu pai. Ok, isso é bom para você? Se for bom para você, tudo bem, cara. Isso não... Porque para não ficar. Porque eu conheço alguns pais que ficam sempre. Meu pai fazia isso eu não estou fazendo. Aí a gente fala assim: o que que foi tão penoso para você sentir? Ah, porque meu pai era muito bruto, ele falava tal. Sim, mas de um jeito ou de outro, o melhor pai que você podia ter, e o único pai que você teve, foi o Bruto. E assim, como também perdoar esse tipo de coisa, né? Porque às vezes as pessoas elas dão aquilo que elas têm, né? Eu contei no comecinho da história aqui para vocês do meu pai. Meu pai era uma pessoa que falava pouco, né? O que que adiantava o pai? Fala comigo, tudo. Ele falava ele não era de falar, ele era mais de gestos. Ele fazia esse gesto. Pô, meu pai me dava beijo, me abraçava, tudo. Poucas vezes. Mas assim, ele gostava de mim? Sim, gostava de mim. Não tive nunca dúvidas do meu. Agora, eu com meu filho, sou um lambão, né? Lambe, beijo, um cachorro, né? É um exagero. Mas assim, é o meu jeito de ser. Eu faço essa minha vida dessa maneira. E assim vai. Então, talvez um engano, entre aspas, mas acho que essa palavra é essa mesmo. O engano que acontece é quando a gente, na nossa vida atual, na nossa contemporaneidade, os pais se perdem talvez um pouco em questões muito conceituais e muito querendo trazer, inventar roda, né? A roda já foi inventada. Pensar né, trazer uma Muitos, compensação por aquilo que viveram. acho que são muitos conceitos que às vezes assim eu não sou contrário, não é isso, não precisa ser uma coisa tosca, mas assim, o que as crianças precisam, na verdade, elas precisam gestos de carinho, gestos, sim, orientações assim amorosas, mas orientações assim que não deixem muitas dúvidas, né? Por exemplo, né, eu sempre falo isso, né? Agora tá bom, né? Tem uma hora que você tem que falar, agora chega. Então, os pais chegam cansados do trabalho, às vezes, né? Aqui em São Paulo, né? O pessoal sai cedo por conta do trânsito e volta tarde também por conta do trânsito. Quando chega à noite em casa, às vezes a criança já está meio querendo dormir, ou então está esperando o pai. Aí o pai entra naquela folia, naquela roda viva, e tal, e coisa. Bom, a criança fica excitada, tudo vai dormir meia-noite. Aí alguns pais falam assim, mas se eu não fizer isso, eu não vou ter contato com meu filho. Aí sou eu lá o juiz, né? Falei, tudo bem, eu concordo, mas se você for pensar no seu filho, o ritmo dele, o circadiano dele exige que ele durma cedo. Ah, mas como é que eu faço? Não sei. Larga o emprego? Ah, doutor, eu não posso. Talvez não seja possível largar o emprego, mas tenta suprir isso no fim de semana. Aí essa conversa é uma conversa de louco. Por quê? Ah, mas no fim de semana eu quero dormir até um pouquinho mais tarde. Ah, no fim de semana eu tenho futebol com os meus amigos. No fim de semana eu tenho que fazer o curso lá, de não sei o quê. Aí você fala, então, você vê? Pois é, só que daqui a pouco não vai dar tempo, cara. Porque de repente, quando você ficar, acabei todos os meus cursos, já fiz tudo, já estou livre, o moleque tem 15 anos, ele fala, papai, tchau, cara, adeus. Então, isso é um pouco tosco, né, falar isso, mas às vezes você tem que dar esse coisa de realidade. Então, eu sempre digo, né, pai é prioridade, né? Mãe também. Mas como a gente está falando hoje do pai, vamos colocar ele na cruz, né? Não tem um personal para isso. O pai, ele não dá para ele contratar ninguém para isso. Essa função desagradável ou não, mas essa função não punitiva, mas essa função de trazer a coisa é muito importante que o pai perceba que é ele mesmo. Por exemplo, no aleitamento materno, tudo bem, o pai não tem peito, o pai não tem leite, mas quem que atende a criança à noite? Deveria ser o pai. Essa é a função paterna. Ah, mas ele quer o peito.
moleque tem 2 anos, sabe aquela coisa? Quer mamar o peito com 2 anos. Ah, ele acorda, ela é o peito. Assim, é cômodo, né, cara? É cômodo, né? Levanta a bunda daí, vai ficar teu filho lá, meu. Ah, mas ele só quer o peito. Te vira. Faz malabarismo, sei lá, planta. E É, aí a mãe tem que permitir que o pai faça as suas experimentações. é, Talvez a mãe, lá, ela tira o peito, na hora o moleque fica quieto. Mas aí fica uma coisa muito só mamãe, né? Então, é um pouco isso, de permitir, mas o pai falou assim: dá licença, que agora eu vou fazer do meu jeitinho. Então, o pai também tem que se impor, né, Rê? É uma é, coisa é de dupla função. interessante isso, porque eu sou vovó Wi-Fi, sem fio, mas sou vó. E aí, às vezes, a gente está com o bebê, a mãe não está, né? E a gente tem que olhar para a criança, pelo menos eu me saio assim, de dizer, é o que temos para o momento. E até uma hora que a gente encontra o caminho, os dois. Não é, ele quer a mãe, eu também quero a minha, mas agora é o que tem. Só que dá um trabalhinho, né? É assim, mas eu conquistei essa calma de dizer, já já ele se conforma, né? Tem que passar, enfim. É um exercício. Zé, então o pai tem essa. Me vem uma imagem do cumpra-se. Não brutal, mas o cumpra-se. A contenção desse ponto não passa. Então, isso alguém vai ter que exercer isso. É o pai? Ok. Ou é a mãe? Ok. Mas, assim, alguém vai ter que ter essa função paterna, né? O adiamento que eu percebo, Regina, é o seguinte: isso é a minha história clínica, né? E até na escola também. É que a permissividade ela é muito extensa, né? Então, tudo é muito permissivo. E esse corte, ele é muito adiado. Então, esse adiamento é complicado, porque às vezes até por uma questão eh, de comodidade, ok? Por quê? Porque é o seguinte, assim, ele à noite, porque tem todas os álibis possíveis e imagináveis, assim, em relação ao aleitamento, que é uma situação que é sempre um buraco, né? Mas é lógico que ele, né? A criança mama o peito da mãe e a gente sabe, é cultural que o leite do peito é bom, tudo é lindo. Eu também não quero entrar nessa celeuma, mas é uma coisa que é o seguinte: chega um determinado momento que é também do interesse do pai ele ter uma opinião. Olha, eu acho que está na hora de ele parar de mamar o peito. Ah, que, aham. É por quê? Porque o peito é meu? Não sei, também não quero entrar nesse lado erótico, mas assim, agora chega, cara. Por quê? Porque o moleque é um boi, né? É um moleque grande, forte, mama a cada 10 minutos, fica o tempo todo mamando aí. Mas assim, então o problema é seu, você que tem o peito, porque é muito cômodo, né? Falar assim, o peito é da mãe, ela que se vire aí. Sim, mas vocês não são um casal? A ideia do casal não é ficar junto? Porque desaleitar é um pouco complicado e um pouco existe essa questão da culpa, essas coisas que a gente estava falando antes. Mas, por exemplo, talvez internamente a mãe fala, puta, eu não aguento mais dar o peito para esse moleque, porque ele já come até costelinha de porco, sabe? O moleque come tudo. Ele quer o peito, chega de peito esse moleque. Mas assim, às vezes fica meio perdida nessa história. E o pai fala assim: não, vamos tirar o peito dele. E à noite, quem socorre? Pai. É o pai que socorre. Por Uhum. quê? Porque para o desaleitamento, a gente tem que ter companhia, tem que ter alguma Ah, que situação. lindo isso, Zé. Não Para o adianta. Como é desaleitamento, a gente tem que ter companhia. isso não fica fácil, senão aquela coisa. Eu sempre falo assim: quem fez o filho mesmo é um filho de proveta, então você não teve. Sabe, é filho, cara. A gente, né? A gente tem que arregaçar as mangas e ir. É desagradável? É. É difícil? É. Por quê? Porque acontece naqueles momentos que você trabalhou o dia todo, tá cansado, tá exausto. Mas a mãe, ela ficou o dia todo. E à noite, um mínimozinho, a gente deixa ela dormir. Por quê? Porque a gente tem dó dela? Não, porque a função tem que acontecer. A gente assume isso. E assume, por que que tem que assumir? Porque você é o pai. É simples assim. Não vamos encontrar explicações teóricas, porque a minha família é minha prioridade. Então é assim que a banda toca e bora. Agora, a coisa é sempre mais complexa. O ser humano é sempre mais complexo, né?
Então, o pai, eu sempre, às vezes eu falo assim para os pais, né? Eu falo assim, olha, você está esperando uma carta do governo federal com selo do Itamaraty te convocando para você ser pai? Se você estiver esperando isso, você nunca vai ser pai, cara. Então, não existe uma convocação, é você que tem que se autoconvocar. Então, tipo assim, deixa que eu assumo. Uhum. Então, contar uma cena de, só antes de você falar, Rê, só para dar uma coisa assim, para dar um respiro. Do consultório, isso é muito comum, né? Alguns exemplos de consultório. Por exemplo, em algumas situações na qual a criança está fazendo um perereco lá no consultório, tá, coisa assim, o pai está ali, tranquilo, aí a criança briga com a mãe, porque é sempre a mãe, né? Que é pequenininha, fica sempre a mãe, 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 mãe lá, e o pai fica ali parado. Aquilo vai me dando uma gastura, sabe o que é gastura? Vai dando aquela coisa assim e tal. Por que que esse infeliz, né? Eu não posso falar nada porque eu não sou pai dele nem juiz. Mas assim, por que que você não pega essa criança, meu benzinho, e assume e fala, agora chega, né? Faz o corte ali, naquele momento. Porque de repente, naquela situação, a mãe fica numa situação incômoda, que a criança está mimada, está subindo pelas paredes, tudo, e o pai placidamente fica assim, como se fosse, olha, não tenho nada a ver com isso, é a mãe que faz isso. Então, isso já começa, quando tem essas situações que não tem esses cortes no dia a dia, você vai pensando, tá tudo errado, né? É como se a linha de contenção se afastasse, né? Porque a gente está falando, aquela linha está ali, colada. Ela não está no centro, mas ela está ali. Quando o que você está narrando é como se ela fosse se dissolvendo. Isso E é aí, assédio moral. é. O assédio moral. Então, Uhum. você não está judicializando demais. Não, isso é um assédio moral. Por quê? Porque você tem nítida percepção que ali a única pessoa ou a pessoa mais adequada a fazer o corte é o pai ou uma outra figura. Se isso não acontece, você deixa passar isso, não dá para falar assim, ah, eu não imaginava isso. Não. Você imaginou e covardemente, as palavras são duras, mas assim, covardemente, você não teve essa postura. Aí fica muito difícil porque, às vezes, alguns casais começam a ter aquela percepção que no início está lá longe, mas ela vai ficando muito grande, muito latente, de que eu não posso contar, eu não posso contar com ele. Quando eu preciso, ele não me ajuda. Aí não é querer tomar partido, mas assim, infelizmente, eu percebo às vezes pais homens, tá? Muito fragilizados, muito efeminados, mas não no sentido de gay, tá? Efeminados numa postura, assim, de sentir muito assim, Infantilizados até, Zé. quase efeminados, né? Porque pegam um atributo que não lhes cabe, ok? Do mesmo, a gente não fala das mulheres fálicas, a gente Uhum. vê muito efeminada, e eu não estou querendo trazer nenhum conceito assim, mas nesse sentido de que então o pai tem que ser bruto, estúpido? Não, o pai tem que ter potência. E essa potência significa, às vezes, fazer um corte. Agora chega. E assim, não é só na palavra. Porque criança pequena, você tem que ter atitude. Então, você tira a criança do colo e leva para fora, faz alguma coisa, tudo. Porque ficar naquela postura, assim, a criança lá barbarizando a mãe, pulando, pulando, que é normal. O que a criança faz é tá tudo correto. E a mãe fica naquela situação desagradável, assim, o pai chega, tira e leva. Simples assim. A criança começa a fazer um esparrama na hora do almoço. Bah, 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 bah. O pai fala assim: quieto, obedece sua mãe, adianta sua fala. Ele tira a criança do contexto e tem essa ação. Então, o que eu percebo hoje, assim, no geralzão, pais que têm muito pouca ação, mães que esperam um pouco essa ação e que não aparece. Aí as mães têm que fazer, além de tudo que elas fazem, elas têm que ter essa ação paterna, que é falha. E assim, qual é a novela? O que que acontece, né? Porque é uma novela. Quais são os próximos capítulos? O casal separa, afetivamente, às vezes até de fato. Por Uhum. uma falo que falta. Uhum. Fica um abismo, né? Fica um gap. Aquele espaço literalmente não é ocupado aí, assim. Zé, eu quero falar uma coisa que eu acho também importante, que você trouxe de reforçar.
Então, quando a gente adia o cumpra-se, é adiar a dor, porque mais tarde essa dor da falta do limite, ela aparece e ela emerge com força, né? Então, assim, Bem bonito, né? é, E ela vem com uma dor bonita, né? Ela vem com é, pródromo. é, é. E aí, você também trouxe uma coisa, tem uma pergunta da Madalena, já vou falar, Madalena, mas eu quero só reforçar o que o Zé trouxe, que é o que é bom para o filho. Então, esse lugar da paternidade, e eu também já ouvi uma vez, num caso de separação, assim, numa conversa, alguém dizer assim: se o pai não é capaz de se sacrificar, assim, para o que é melhor para o filho, não é um homem. Assim, não, né, no sentido, não está ali o papel de. E tem tudo Né? um limite, né? Mas essa, assim, então, o que é a criança? Para essa hora não é do pai nem da mãe, mas a criança, né? E esse casal é ao redor da criança. Então é isso. Vamos lá para Madalena. E quando é a mãe, a ter a ação porque o pai não a toma? Como é que a criança sente? Excelente pergunta, Madalena. Então, eu sou otimista no sentido de que pelo menos alguém teve a ação. Aí você fala, ah, mas está faltando? Sim, está faltando. Vai ter uma hora em alguma situação, quando isso sempre acontece, né? Que essa figura do pai, ela fica banalizada, sabe? Sabe, tipo aquilo lá, assim. Eu nem falo com meu pai que quem manda em casa é a minha mãe. Isso já às vezes já fica muito estereotipado. Eu conheço muitas famílias, vocês também devem conhecer, na qual isso é verdade. Meu pai finge que a gente finge que obedece, mas quem toma conta em casa é a mãe. Ok, tudo bem. O casal funciona assim? Pode ser que sim, pode ser que não. O que que eu percebo? O que eu percebo é que vai ter uma hora na vida que às vezes os pais cochilam, ok? Às vezes os pais cochilam, deixa quieto, a tua mãe resolve, a tua mãe resolve. Sempre é um pouco muito mais cômodo, tipo assim, o que que tua mãe falou? Então tá bom, a gente obedece. Fica meio que é como se fosse uma piada, né? Ah, tua mãe é brava, tua mãe é que manda, tal e coisa, tudo. E o pai, a ação do pai sempre fica aquela coisa, a gente enrola o papai porque é a mamãe que toma conta. Pode ser que sim, pode ser que não, fica esse estereótipo, né? E às vezes o pai depois ele quer reassumir, isso. Não, mas ó, quem manda aqui sou eu. Mas aquela imagem, como não foi construída, como aquilo não ficou assim determinado na vida dessa criança, fica quase fica como se fosse uma caricatura, fica quase uma caricatura de pai, sabe? Aí tem filmes que são assim, né? Que a mãe é muito forte, bate no pai, né? Tem esses filmes assim, algumas comédias que são assim. Às vezes não chega a ser assim, mas, por exemplo, fragiliza muito essa imagem, né? Como a gente está aqui com biógrafas, né? A gente pode pensar assim, de repente, como é que eu construo essa imagem do masculino se a minha representação masculina é tão frágil assim? Como é que eu vou trabalhar essa imagem do masculino? A gente tem essa ideia, né? Porque a gente, na verdade, não que a gente case com mamãe, né? E nem que a gente case com papai, mas são as representações mais primevas que nós temos, são as nossas representações mais próximas. Então, né? Eu procuro alguém que lembra isso. Então, essas diretrizes na vida, da biografia, são os pais que deveriam tomar, né? Então, eu lembro de uma professora que falava uma coisa muito bonita, que ela falava assim: a mãe é um porto seguro, né? E o pai é o capitão do navio. Tem um autor que chama John Hillman, se eu não me engano, é John Hillman. Ele escreveu um livro muito bonito que fala sobre os castelos. Então ele fala assim: os pais deveriam falar para as crianças que eles conquistaram castelos e toda a pujança e toda a dificuldade e todo o trabalho que eles tiveram em conquistar os castelos, para que um dia os filhos possam conquistar eles próprios os seus próprios castelos. Então, é uma imagem arquetípica, muito bonita, tal e coisa, mas é um pouco isso, porque quando a gente representa isso sem a competitividade, por exemplo, quando eu crio filhos nos quais eu, como pai, eu dou essa representação assim, né, que eu falo isso, né? Eu ensinei para os meus filhos isso, né? Eu tenho três filhos e uma filha. Então, eu sempre falei isso, falei o seguinte, olha,
a gente tem que ter muito cuidado com uma mulher, né? Porque essa coisa tosca de bater e tal, isso é uma coisa absurdamente idiota, né? Isso, a gente não conquista ninguém, isso é tosco, isso é bruto, isso. Então, tem que ter esse cuidado com o feminino, por quê? Porque existe uma valorização disso. Então, isso é muito importante. Uma coisa muito antiga e tosca é falar assim, não, homem faz o que quer, mulher tá aí. Sabe, essa imagem, eu nem vou falar porque é tão idiota isso, mas assim, isso ainda é uma coisa que ainda permeia muito a nossa sociedade, no sentido, né, graças a Deus está mudando, mas nesse sentido ainda de ter essa superioridade que é absolutamente ridícula. Mas cabem aos pais ensinar aos filhos a ter essa hombridade, né? Infelizmente, o Brasil é um dos países que tem mais feminicídio. Olha que coisa, que absurdo isso, ainda morre quantas e quantas mulheres hoje em dia. Por quê? Porque são machos incapazes, totalmente incapazes, né? São impotentes, machos impotentes e machos assim absurdamente estúpidos, né? Que não aguentam essa situação feminina e simplesmente matam a mulher. Uhum. Vamos entrar nisso que é um pouco trágico, mas é uma coisa, e a gente está falando de crianças, né? Como é que você ensina as crianças, então, a valorizar isso? A gente ensina a valorizar exatamente isso, assim, né? A- Respeito da mãe, respeito. A gente valoriza, ou como pai, né? Como homem, valorizar esse tipo de coisa e também cobrar e ter o cuidado e ter essa afetividade que é importante, mas também tem uma resolutividade que eu não vejo isso muito na nossa atualidade. Eu vejo assim muita afetividade, o que é maravilhoso. Em nenhum momento estou sendo contrário a isso, mas eu sinto que é muita permissividade e pouca intencionalidade. Sabe? Até que tu vai, daqui para frente você não vai, porque não é para ir. Zé, mas aí às vezes parece que essa afetuosidade vem da carência e não da responsabilidade também, né? Quando tem esse desequilíbrio. Agora, dentro da pergunta da Madalena, Madalena, tem uma coisa também que eu não sei se cabe, e o Zé me fala, quando a mãe toma ação, alguém precisa tomar, mas também eu vejo assim, que às vezes a mãe saber calar com a criança, porque senão a mãe toma ação e desqualifica o pai, né? Assim, essa sustentação que é preciso para quando você não pode contar com outro, contar, mas não sobrecarregar a criança, talvez, né? Assim, é desafiador, mas É desafiador, mas, por exemplo, quer ver? Tem duas situações aqui que eu penso, né? Tem aquela situação na qual a mãe tem que tomar a mesma atitude, como falou a Sofia, na qual é só ela e ela mesma, né? Tudo bem, mamãe solo, tem que fazer as duas coisas. Outra coisa, por exemplo, quando de repente o pai, vamos imaginar, a criança está aprontando, está aprontando, está aprontando, a gente olha para o pai, parece que ele não foi convidado, tá ali de, tipo assim, eu estou aqui para tirar selfie, né? Não é comigo, tudo bem, toma que o filho é teu, e a mãe tem que tomar essa atitude. É um problema sério isso, né? Aí eu sempre falo isso, quando é possível, trabalho com famílias, né? Com parentalidade. E isso às vezes fica uma coisa complicada, porque fica aquele gosto amargo na boca, né? E isso acaba atrapalhando muito a relação do casal. Então, isso tem que ser falado. As coisas que não são faladas ficam muito adiadas, como já dizia o Paulo Leminski, que aquilo que não sai para fora explode para dentro. hum, Isso mexe na sexualidade, mexe em muitas coisas. Então, isso uma hora tem que aparecer, tem que ser falado. Fala assim, né? Tipo assim, tem que ter coragem de falar o seguinte: eu não dá para contar contigo. isso, com o pai, não com, né? Não, não para. Não, isso é uma conversa de adulto. Não dá para contar contigo. Eu preciso de você. Aí, qual o problema, né? O que dá? Porque essas coisas, elas têm que ser explicitadas de alguma maneira. Quer ver? Vou dar um exemplo que é um pouco complexo, mas acontece muito. A presença da criança na cama dos pais, né? Até quando, né? Na verdade, até nunca seria o ideal. Por quê? Porque a princípio, a cama, o leito nupcial, o leito é leito do casal, né? O que eles fazem no leito, não vamos entrar em detalhes, mas é um leito do casal. Por que que a criança tem que ficar entre papai e mamãe? Vamos pensar, se eu tenho uma sexualidade complicada, tá, sei lá, tal coisa, para mim é um álibi maravilhoso, porque
porque eu não vou transar com a minha mulher, eu não vou procurá-la sexualmente, porque tem meu filho ali do lado, eu respeito e tal. É um bom álibi. Pode ser uma canalice também, né? Mas tudo bem. Mas para fazer esse papel de tirar a criança daqui, levá-la para sua própria cama, papai. Isso é atributo papai. Papai que faz isso. Ah, é difícil? Lógico, tudo é difícil na vida, tudo é complicado. Mas esse tipo de situação acaba. Então, essas situações, eu sempre falo assim: sabe quando o provisório vira definitivo? Então, quando o provisório vira definitivo, é muito complicado, porque aquilo vai se perpetuando. É que nem o aleitamento materno. Ah, aleitamento materno até os 5 anos. Cochilou, hein? Já devia ter tirado esse pito há muito tempo. Dorme na cama dos pais até quando? Até os 10 anos? Cochilou, hein? Já devia ter tirado faz tempo. Então, esses provisórios que ficam assim, porque faltou o quê? Faltou uma diretriz, faltou um corte. Então, às vezes, a mãe até queria, mas como ela não se sente, talvez, um pouco ali juntinho, né? Ela se sente um pouquinho mais fragilizada ali e tal, e o pai toma que o filho é teu, deixa quieto, vamos levando até ver como vai dar. Então aí fica, toma para um, sabe que nem no jogo de vôlei, né? É Deixa que eu dele. vou, ninguém e o outro, sabe? Então alguém tem que ir, alguém tem que fazer o corte. Essa função, naturalmente, dizendo assim, como é que eu vou falar? Do ponto de vista diretriz deveria ser do homem. Né? O homem ele deveria fazer isso, não como machismo, mas por uma função geral. Quando isso não é feito pelo homem, o que a mulher faz? E qual é o papel do homem? O homem, então, ele faz uma outra função. O que não dá é para não fazer função nenhuma. Os atributos são feitos entre sempre, os dois são feitos sempre por um elemento, e o outro fica assim meio que convidado, mas eu não faço parte, ok? Acontece isso muito nas famílias onde existe o casal se separa e a mulher constitui uma outra família, ou o marido, ou o pai, mas a mulher, né? Digamos assim. Vamos falar no exemplo maço feminino. O casal se separa, tem um filho, o filho fica com a mulher, geralmente é um pouquinho isso, é comum, ela casa de novo, constitui uma outra família, e esse outro homem, o que que ele é? A criança tem pai, ok? E ele, dentro da casa dele, o que que ele é? Ele é um padrasto, ele é um apoio, ele faz de, ó, toma que o filho é teu, ele tem que também ter uma função, né? A função não é competir com o pai, que ele já tem pai, mas aqui em casa, nessa baguncinha aqui, nesse galinheiro, eu sou o segundo galo. E tudo bem. Ah, não está competindo com o pai? Não. Mas aqui em casa, a nossa família, essa nova família, é assim. Isso dá um respaldo psíquico para a criança maravilhoso. Sim. Senão fica louco. A gente cria doidinho, sabe? Cria psicótico. Isso é psicótico. A criança não tem, né? Por exemplo, ah, então é um pai, é um pai, né? Ah, então, ok, tudo bem, tudo. Não, tá tudo mal. A saúde mental vai pro vinagre. Você está criando um psicótico, você está criando uma criança que faz o que quer, ninguém põe limite, tá tudo bem, tá tudo bacana. Ó, tá aqui a Rita que tem uma escola. Faz uma reunião de pais. Vamos fazer uma reunião de pais. Pais, né? Vamos pensar que não é não tem só órfãos lá, né? Tem pais. Quantos pais vão? Dois, três, às vezes quase não vai ninguém. Estou acostumado nas reuniões aí que eu frequento escola já há 30 anos. Três pais, quatro pais. E eles ficam assim meio incomodados, assim. Eu sempre encho o saco dele. Bom, já que você está aqui, você é o ilustre representante, o que que você acha disso? Alguns falam, outros não falam. Então, é uma provocação no sentido de que não é competição. A mãe é a mãe, cara. Não precisa competir com a mãe. Mas, assim, vamos dar voz de fala para esses pais também, no sentido de que, o que você acha disso? O que que você acha daquilo? O que que você acha quando a criança não come? O que que você faz? Não sei, isso é coisa da mãe. Não, é teu filho, é teu filho. O que que você faz quando ele faz uma bagunça, joga tudo no chão? Você vai falar assim, você não educou teu filho direito? Você fala isso hoje em dia? Que ridículo. Se ele jogou, você também tem que ver, né? Porque para colocar um pouco a peteca no colo do cara, né? Para colocar um pouco a bola na tua mão. O cara faz o gol aí, meu. O que que você faz? Então, legitimar também essa paternidade
no sentido de que a gente precisa, mas os pais também, eles têm que falar assim, bom, dá licença, deixa eu fazer do meu jeito. Eu vou dar banho no moleque, ok? Então, mas você não sabe dar banho, mas eu que vou dar banho, cara. Eu vou dar banho do meu jeito, vai ficar meu porco? Não sei, eu vou dar banho, eu que vou dar comida pro menino. Mas com você ele não come nada. Isso é conversa de consultório. Eu falei, ok, tudo bem, o pai. Deixa ele passar fome com o pai. O pai sabe o que faz. Mas será que ele sabe? Não sei, o pai. O único pai que ele tem é o seu senhor esposo. Se é uma porcaria de pai ou se é um pai maravilhoso, não sei. Deve ser um pai ótimo, porque ele está tentando. Deixa o cara tentar, meu. Vai fazer bobagem? Putz, milhões. Mas assim, não fazer também por conta de você não dar a nota 48, né? Tu dar uma estrelinha azul, isso é uma bobagem. E os pais também às vezes se acovardam, sabe, gente? Eu percebo isso, sabe, Rê? Porque assim, fica assim meio, será que eu estou fazendo certo? Não sei, eu acho que você está fazendo errado. Mas eu acho que se você não fizer, vai ficar mais errado. Ó, muito bem. Bom, nós estamos chegando aqui já perto das 9h30. Também gostava de abrir para as meninas quiserem colocar alguma coisa, Muito bom. um Eu só vou ponto. acender a luz aqui, eu já tô. Tá Só vou bem. acender a luz. Rita, Ana, Carla, Madalena. Vamos ver como é que está a minha internet, que eu não estou falando baixo. Vocês conseguem ouvir? Sim. Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito para o doutor José. Sempre aprendo muito nas lives dele. Para mim, assim, eu saio encantada com o que eu escuto e acho que esse assunto de parentalidade, né, dessa parte paterna, né, é sempre alguma coisa muito importante para nós mulheres escutarmos, né? Porque nós, e aí eu falo por mim, né? Eu sou mais ou menos do tipo assim, olha, eu espero meu marido fazer uma vez, se ele não fizer, eu espero a segunda, e se ele continuar não fazendo, na terceira quem vai lá sou eu e faço, né? Então, eu meio que atropelo e não dou muita possibilidade, né, dele ter essa presença dentro da educação da minha filha, por exemplo. Né? Então, eu sinto isso realmente como algo. Ela é uma pessoa mais retraída, uma pessoa mais, né, talvez com mais medos do que eu, então eu acabo assumindo isso daí. Mas eu entendo, e eu aprendi hoje, né, o quanto é importante o respeito, né? Porque eu acho que é um respeito dentro do casal o você conseguir entender que o outro tem que ter também o seu espaço, né? Quer dizer, não é só o seu, o outro também tem. Ele só vai aprender a ser pai, ele só vai ser pai se ele tiver espaço para ser. Se por característica dele, se por o jeito dele, ele for uma pessoa mais retraída e não houver esse espaço por parte da mãe, né, da parte feminina, ele nunca vai conseguir ser ele mesmo. Então, acho que muito importante o que eu ouvi hoje, agradeço muito, né? As perguntas das meninas eram perguntas que eu iria fazer, né? Eu acho que encaixa muito dentro daquilo que é a minha vida, que é a minha dúvida, né? E eu gosto, assim, quero muito agradecer todo esse conhecimento, toda essa bagagem, né, que o doutor trouxe para a gente e que com certeza fazem a diferença na vida, tá? E aí, olhando o biográfico, né, e olhando aí no nosso filho, no que ele será lá na frente, né, esse corte, o quanto é importante tê-lo, e quanto muitas vezes o fato de não existir esse corte por N motivos, a vida vai levá-lo a esse corte existir, às vezes de uma forma mais dolorosa. Então, muito obrigada, Grata, Uhum. querida Carla. de verdade. Deu uma cortadinha, Carla. Eu te agradeço muitíssimo, muito obrigado. Agora, é só uma coisa que é importante falar, né? A prontidão é um adjetivo, é um atributo feminino.
O homem não tem essa prontidão. Tem prontidão para algumas coisas na vida, lógico. Se a casa está pegando fogo, É, não é o caso. Mas, por exemplo, olha que interessante, né? Trazer uma passagem. Eu falei da Maria e falei do José, né? Quem chegou para o Jesus, né? Para Cristo, naquelas bodas de Canaã, né? Quem falou assim, agora sai e faça os uhum, milagres? Mulher. A mulher, ela tem pois é, essa... Não adianta ficar com pois inveja. é, O homem não pode ter essa inveja da mulher, né? É aquela inveja da barriga, que isso é um sim, pouco... sim, Pode ter porque é isso. A prontidão é algo que é inerente da mulher. Mas eu sempre falo para as mulheres, assim, que eu atendo no consultório, e eu entendo, cara, eu te agradeço muito por essa tua colocação, porque às vezes é isso, ó, tá pedindo, tá pedindo, tá pedindo. Então, talvez assim, você não vai fazer, não? O você precisa ver uma carta? É isso? Queres que eu peça para o Papa para mandar um e-mail para você? Porque a vida também ela pede uma certa prontidão. É lógico que tem é, temperamento, tem biografia, tem uma série de coisas. Mas assim, né, a criança, né, e os filhos, eles precisam de alguma coisa meio que para o agora, né? A gente precisa meio que, ó, exato. hora que a coisa pega, né? E quer ver? Eu separei um negocinho, eu devia ter falado antes, mas vou falar agora. Eu acho que a Carla trouxe uma coisa tão bonita, eu me sinto assim, com vontade de falar esse pensamento. Eu até anotei para não falar errado. Então diz assim: eu construo aquilo que me faz. Eu construo aquilo que me faz. E por isso sou livre exatamente porque sou determinado por aquilo que fiz. Vale até a pena escrever isso, porque a gente tem que pensar um pouco sobre essa história. Mas assim, eu construo a minha paternidade aquilo que me faz. Então, eu sou pai, sou com as minhas limitações, com os meus medos, nossa, com as minhas dificuldades na vida. Mas eu sou livre para fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter essa liberdade. Mas para Exato, ter essa exato, liberdade, eu tenho que também me arvorar no direito de pôr a cara a tapa, né? Porque eu não tenho garantia nenhuma. exato. Eu vou fazer assim, e será que minha mulher vai gostar? Não sei. Será que o meu filho vai gostar? Não sei, mas seja livre e construa a sua paternidade. Porque eu sou Uhum, determinado uhum. por aquilo que eu fiz. Mas se a gente não faz, então eu acho que a palavra não é bonita, mas eu acho que esse acovardamento que às vezes muitos de nós temos, e eu trago um pouco isso para os representantes masculinos que eu tenho próximo de mim, é que é isso que não pode, né? Então, eu quando comecei a conversa, eu falei sobre o meu pai, falei sobre os meus dois filhos, né? Que são pais, né? Que o meu agora vai ter um filho agora, meu segundo filho vai ter um filhinho agora, tá chegando. E eu percebo, e a gente estava conversando esse fim de semana, ele estava falando, como é que tá a Natália, né? Que é a mulher dele, tudo, tá dormindo, tudo. Ele falou, eu que não estou dormindo. Eu achei engraçado ele falar isso, né? Eu falei, por quê? Ah, tô preocupado e tal. E é uma coisa, assim, que eu fico pensando, quando eu tive filho muito cedo, sabe, gente? Eu tive filho, assim, na faculdade, muito cedo tive filho. Eu nem sei como, acho que os anjos conspiraram favoravelmente. Fiz tanta bobagem, mas, sei lá, estão aí até hoje. E eu fico pensando, falei, poxa, mas é isso mesmo, cara. Eu falo, é isso, eu falei, é isso, Daniel, a gente fica assim, porque a paternidade está chegando. E eu não posso dar uma receita de bolo, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Ele vai ter que descobrir a paternidade do jeito dele. Então, ele É, vai olhar, vai falar, meu pai fez um monte de bobagem, ok, tudo bem. Mas, ó, estamos aqui, meu. Se precisar, estamos aqui junto. E é isso, porque essas dores do pai, né, que são são totalmente diferentes da mãe. Eu tenho certeza que ele acorda de noite pensando, será que eu vou ter dinheiro para... Porque eu passei por isso. Será que eu vou ter dinheiro para comprar tudo que ele precisa? Será? E essas dores, assim, são da vida. É por aí mesmo que a banda toca. E eu sempre falo para é. ele, olha, fica atento, cuida da tua mulher, cuida do teu filho. Eu falei isso a vida toda, né? Então, se ele vai ouvir, eu não sei. Eu tentei fazer o meu papel, né? E a Pois é, gente faz. pois é. E a vida que vai servindo, ele vai vendo. Talvez quando ele tiver a minha idade, ele vai olhar para trás, fala sim ou não. Por aí vai, mas o mais bonito que eu acho, sim, é essa construção da criança, né, a dois. Porque antes de ter a criança, somos dois, um casal. Yeah,
Tem o terceiro elemento. E leva a vida, a gente fica lá enroscado. Uma hora esse sai para fora. Se tudo der certo, a gente encaminha ele para a vida. Benção e vai, meu filho. Você precisa, eu tô aqui, mas vai. Aí a gente volta a ser dois. É por isso que quando a gente promove essas situações da mãe, olha, existe vida fora da maternidade, ok? Não precisa ser egoísta demais, mas assim, passeia, vai lá no salão de beleza, isso não é uma vulgarização, mas assim, te cuida como mulher, né? Cuida da tua vida, tem a tua vida também, porque se isso não acontece, a maternidade ela fica muito sofrida, porque a mulher descabelada, né? Falar com mulheres aqui, eu estou sendo ousado falar isso. Mas aquilo, né? Porque nunca tem tempo, né, cara? Nunca porque tem filho, né? É, Então, uma hora que a gente tem que ter tempo para fazer isso, para falar com as amigas, para tomar um chazinho, sei lá, passear, conversar, ler um livro, ir no banheiro sozinha, sabe aquela coisa que as mulheres. Tem mãe que fala assim: eu não consigo nem ir no é, banheiro, que o moleque foi batendo na porta. Eu sei, então sei lá, dá um jeito. Quando chega o teu marido, você fala assim: ah, toma conta agora que eu vou no banheiro, sabe? Vou tomar meu banho. Então, se a gente não promove essas coisas, né, se a gente não promove e não exorta a paternidade, né, no sentido, fala assim, ó, tá faltando agora, estou precisando de um pai. Não para mim, eu já tenho meu pai. Eu estou precisando de um pai presente para o meu filho, ok? Você vai ser o pai é, presente? Meio que assim, né? Às hum, vezes o pai fala, "Ô, você está falando o quê? Não, tô convocando você, meu bem, né? Acorda, eu tô precisando de um pai agora. Fica aí, vai dar banho, vai dar de mamar, não sei o quê e tal e coisa, que eu tô rapando fora. E meio que toma que o filho é teu. E que é muito importante, porque às vezes o homem ele é mais lento, é um psiquismo mais raso. Isso é um fato. Eu não estou fazendo apologia ao feminino. É isso. E assim, deixa ele ser desse jeito. E a gente talvez fique um pouquinho de longe olhando, não sei o quê, mas toma que o filho é teu. E a gente sai um é. pouco até respirar. Às vezes, sabe que às vezes funciona? Pois é, super, Rita, super. Ô Zé, eu vou contar uma história engraçada de pai, assim, que aconteceu lá no jardim, que esse Hum, pai, ele assumia as crianças de manhã e as crianças iam à tarde, assim, a mãe dava aula em faculdade e tal, e aí ele estava sempre muito cansado, quem estava descabelado sempre era ele, assim, e aí ele disse que estava sentado no chão, assim, e as meninas pegou, deu para as meninas uma tesourinha e um monte de nota, assim, só para elas recortarem para passar o tempo. E ele disse que ele cochilou um pouquinho, assim, né, deitar assim na parede que estava ali perto delas. Na hora que ele acordou, assim, elas estavam cortando o cabelo dele. essa faz isso. Você sabe, quando eu chegava em casa, eu sempre gostei de contar história, né? Eu chegava em casa, às vezes, né? Puta, Eu cansado, exausto. falei, nossa, que Sempre ponto contava que chegou esse pai, né? De exaustão. então, e essa exaustão eu entendo, mas assim, legal, né? Que o cara mesmo exausto, ele, né, ele faz por onde? É um papel. Eu chegava em casa cansadíssimo e via contar história. Então eu contava história, aí cochilo, quando sabia história, assim, dormia assim. Tipo. Aí meu filho, e aí, pai? O que é aí, pai? Não, aí então, onde é que eu parei mesmo? Aí contava história. Quando era de cabeça, então, nossa, os personagens ganhavam vários assuntos, né, tal. E era muito engraçado, isso sempre ficou muito folclórico, essas coisas, né? De eu contar as histórias, e hoje, que eles já são adultos, eles tiram sarro de mim, por exemplo. Mas você contava cada história, né? Porque você dormia, tudo. Eu falei, não, tava cansado, filho, não sei o quê, tava essa coisa. Mas eles trazem na memória a ideia, é isso que nem, por exemplo, essa criança traz na memória essa presença. É uma presença que está super. Não, às vezes não está. É o que a Regina falou. É o que temos para o momento. O que nós temos hoje é o seguinte: é isso que dá. E dia que está muito cansado também, fala assim: olha, hoje eu estou muito cansado, eu não vou contar a história. E tudo bem, hoje está muito frio, não vai tomar banho. E tudo bem. O problema é quando é só um que faz, né? Quando é só um que faz, aí é difícil. Então, tem horas, né? Eu sempre falo isso para os casais. Se você tem oportunidade, você eu sempre pergunta, como é que é a família? Ah, sou eu, meu marido. Ótimo. Então, você tem uma pessoa para dividir as tarefas, ok? Ah, mas aí vem as desculpas. Ah, mas ele trabalha. E você não trabalha?
Você não fica o dia todo trabalhando. Hoje, essa moça de manhã, que atendi de manhã, ela falou assim: ah, então, mas à noite ela acorda para mamar, tudo, ele trabalha. E você faz o quê durante o dia? Você fica vendo videogame? Você fica fazendo palavra cruzada? Ah, eu trabalho bastante. Então, meu bem, ele trabalha também. Ah, mas ele trabalha. Qual é o problema, cara? Pai é pai, meu. Ah, então, que novidade é isso? Vai ser pai quando? Pai é full time, é fogo. Então, isso é muito legal quando a gente fala também para os pais, né? Fala o seguinte, olha, levanta, arregaça a manguinha aí e vai para frente. Porque existe também uma penalização, existe também um lado assim, dos dois lados, né, gente? Um vitimismo em relação à mulher, ai, como eu sofro, mas a vida é muito difícil, a mãe padece. Um enaltecimento muito assim do pai, mas ele trabalha, ele põe comida na mesa, ele trabalha tanto. Então, vamos combinar uma coisa, é o seguinte, não seja vítima, você tem direito a fazer seus bodejos, tal. E o pai, meu bem, arregaça a manga e vem trabalhar também, cada um na sua, porque aí fica uma relação mais madura, sabe? Porque eu vejo que isso ainda, século XXI, ainda tem essas conversinhas para ir dormir, sabe? Que assim, ai, coitado, coitadinho é o rato que nasce pelado, não tem coitadinho, não tem nada disso não, meu. Trabalha em casa e trabalha fora de casa, quando chega em casa, trabalha também. A mulher trabalha o dia todo, é um referencial, nem sempre é assim. E à noite ela também pode dar uma descansada. A mulher trabalha o dia todo, né? Trabalha, põe a criança na creche, mas está trabalhando lá fora. Graças a Deus a mulher trabalha hoje em dia, não fica só em casa. Trabalha lá fora, tudo. Quando ela chega em casa, ela tem direito também de colocar o pezinho para cima e fumar um cigarro se ela fuma, ou tomar uma taça de vinho se ela toma, ou ler um livro se ela lê. Mas ela tem direito também de ficar. Por que que chega em casa e ainda tem que assumir só ela as tarefas domésticas? Isso é um machismo arcaico, isso não existe mais. Vamos dividir as duas coisas. Hoje você lava a louça, eu faço a janta, amanhã você faz a janta. Pode parecer meio louco falar isso, né, em pleno século XXI, mas esse modelo arcaico ainda existe. É, E a gente, os que vão seguir esse modelo arcaico louco, acabou, isso morreu, isso não existe mais. e tem um elemento também importante que é esse amor da criança, que dá um trabalho, mas de repente um sorriso e um beijo, assim, todo mundo tá, assim, a vida vale a pena naquele segundo, né? E a gente às vezes fica focando muito no trabalho, mas é no meio desse trabalho que vem essas dádivas que a gente olha e fala, meu Deus, né? E Bom, por que não colocar a criança na baila, também, né? Porque de é, repente não é um príncipe que não pode. Chama o cara para vir aqui junto. Você vai me ajudar a colocar a mesa. Coisinhas da vida. Por quê? Porque tem que ficar lá socado na televisão ou longe, brincando. Não, tá? Fica juntinho. Como é que foi teu dia, tal. Quer dizer, é trazer uma vida, penso eu, uma vida feliz, apesar de tudo, né? Porque senão fica difícil. Então, eu só vou ter tranquilidade quando ele crescer. Não, tem crescer vai vida ter no cotidiano, tudo, não. né? Muito bem. Ana Caldeira, querida, quer colocar alguma coisa? Olá, boa noite. Eu não tenho nenhuma dúvida, e agradeço este momento. Eu não sou mãe, então não me enquadro muito neste, nesta imagem de ser mãe e de ter um companheiro, um marido e em que nos revemos num ou noutro papel, mas sou educadora de infância e neste momento em particular sou ama na minha própria casa, recebo crianças pequenas e foi interessante ouvir algumas histórias, porque realmente também nesta relação com os pais muito próxima e diária, vou percebendo também estas dificuldades destas famílias em assumir cada um o seu papel. Então foi bastante interessante ouvir que papel é que cabe a cada um de nós, não é? Enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pai, enquanto mãe. Obrigada. Obrigada a você, Ana. Seja muito bem-vinda. Zé, Obrigada. querido,
Mais alguma coisa para arrematar? Acho que a gente está com uma boa Não, imagem. Temos um você, verso? você não é mãe? Mentira, né? Porque se você é educadora, você tem um monte de filho, né? A Ana Caldeira, né? Sim. Mas muito. Eu acho que nem os filhos de consultório, eu acho que são até mais complicados, né? Porque aí, nossa, dá mais trabalho Na ainda. verdade, eu vi-me nos dois papéis, como mãe e como pai, porque sou a mãe que acolhe e o pai que faz os cortes. Então, Que Você lindo. sabe, eu não te invejo, porque eu trabalho com professora e tem uma amiga minha que falava assim, a profissão é diagnóstico. Então, a professora, eu acho que roubou muita goiaba do vizinho, roubou muita maçã, muito pêssego do vizinho e está pagando os pecados agora, porque não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Eu não tenho mais nada para falar, só tenho a agradecer. Muito obrigado pela paciência. Eu sei que já é um pouquinho tarde aí. Eu só quero falar uma poesia que eu tinha separado, Por que é muito favor. curtinha, é do querido Carlos Drummond de Andrade, que é um autor que eu tenho muito amor e carinho. Aí ele fala assim: O mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Eu acho que isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos, com os nossos amigos. O mundo é muito grande e a gente cabe nele. Então, afeto, carinho, atenção, cobranças sempre são bem-vindas se forem feitas numa esfera de amorosidade. E é isso que nos torna humanos. Então, é tão importante. Muito obrigado a vocês. Fiquem Sempre. bem. Obrigada. Olha, depois eu vou aproveitar que foi uma pergunta que a Madalena trouxe, as Obrigada, gravações ficam. obrigada. Obrigada, querida Carla, que as gravações estão no canal do YouTube, a Casa do Biográfico. Logo vocês vão, a gente vai mandar uma mensagem falando, mas já está lá, inclusive os anteriores. Querido Zé, Ótimo. um abraço, nos falamos essa semana depois. Regina, Ana, Carla, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo carinho e atenção. Grande beijo. Beijo, tchau, querida.